Amigos do Penal em Foco em todo o Brasil, é um prazer imenso estarmos juntos. Hoje, 30 de maio de 2016, são 7h40 da noite, momento em que eu aproveitei para poder gravar esse vídeo e fazer algumas reflexões sobre um acontecimento no zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Então, nesse momento, a minha esposa está assistindo o último capítulo de Totalmente Demais, ansiosa para saber se Elisa fica com Arthur, se Elisa fica com Jonatas. E como nesse momento eu não tenho condições de interagir, de conversar, eu estou isolado aqui dentro de casa, é o momento que eu resolvi conversar sobre essa questão e esperando que seja um debate aí, que vocês comentem sobre esse assunto. O fato é que é uma notícia que foi veiculada mundialmente em todas as redes de televisão do mundo que veiculam notícias, BBC, CNN, enfim. E um menino pulou a grade do zoológico e ficou frente a frente com o gorila por alguns minutos. E a decisão do diretor do zoológico foi de abater o gorila para que houvesse segurança quanto à salvação da vida da criança. Então, acompanhando as notícias, eu vi vários comentários de pessoas dizendo que não foi a melhor medida a ser tomada porque o zoológico poderia se valer de um tiro com um tranquilizante, com uma substância que acalmasse aquele gorila na hora e que a criança pudesse ser salva com a salvação também da vida do gorila. Mas o diretor do zoológico já deu várias entrevistas dizendo que essa medida não era viável na situação, porque esses tranquilizantes levam alguns minutos para fazer efeito, inclusive podem provocar uma reação agressiva instantânea do animal, inclusive com o animal, diante daquela lesão causada por aquele tiro, daquela dor, poder descontar isso na criança. E aí o gorila pesava 180 quilos para uma criança de 4 anos de idade. Obviamente que em poucos segundos a criança estaria morta se fosse atacada por esse gorila. Então, eu não vou nesse momento, agora no início, discutir a questão da irresponsabilidade dos pais em relação à entrada da criança na jaula, porque a discussão principal aqui diz respeito à atitude tomada pela direção do zoológico quando se deparou com uma criança face a face com um gorila de 180 quilos dentro de uma jaula. Qual decisão deveria ser tomada? Então, imaginando aqui que a situação tivesse ocorrido no Brasil, a gente vai fazer uma análise à luz da legislação penal brasileira. Esse é um assunto que a gente estuda no âmbito do estado de necessidade, quando a gente sacrifica um bem jurídico para a salvação de outro bem jurídico. Então, a gente tem aí uma ponderação de valores que é a vida de um gorila, a vida de uma criança. E diante dessa situação, se havia realmente a necessidade de sacrificar a vida do gorila para a salvação da vida da criança. O diretor do zoológico, que é muito mais experiente do que eu e você, já disse que isso era uma medida que tinha que ser tomada. E aí, diante dessa situação, a gente não tem muito o que dizer sobre essa questão do tiro de tranquilizante, porque se por muitos minutos ainda aquele gorila ficaria ali ativo, sem ficar tranquilo e possivelmente com uma reação agressiva, infelizmente a medida a ser tomada, se a gente ponderar os bens jurídicos e considerar que de fato a vida de uma criança tem um valor maior do que a vida de um gorila, a medida a ser tomada era, infelizmente, a de sacrificar o gorila para a salvação da vida da criança. E aí não cabe a discussão, naquele momento, se os pais foram irresponsáveis e como se a criança tivesse que ser condenada naquele momento pela irresponsabilidade dos pais. Já eu vou falar sobre essa questão da responsabilidade penal ou civil desses pais diante da entrada da criança na jaula. Mas o fato é, a gente classifica essa situação como uma situação de estado de necessidade justificante, em que um bem jurídico considerado de menor valor é sacrificado para a salvação de um bem jurídico de maior valor, ou seja, a vida de uma criança de 4 anos de idade sendo
mais valiosa do que a vida de um gorila, que também tem um grande valor, mas que na ponderação a vida da criança acaba preponderando, acaba sobressaindo. Então, foi a solução encontrada pela direção do zoológico. Ao passo que a gente fica pensando aqui na irresponsabilidade dos pais. Eu acho que um julgamento precipitado, ele não pode ser feito, e nas redes sociais as pessoas aproveitam muitas vezes para dar opiniões sobre fatos que desconhecem. A verdade é que as matérias veiculadas foram muito pobres quanto a analisar a conduta dos pais naquele episódio. Não ficou muito claro se realmente houve um nível de negligência a ponto da gente dizer que eles devem ser responsabilizados. Até porque é muito fácil julgar quando se está de fora, mas quem lida com criança sabe que às vezes num piscar de olhos a criança faz algo que os pais não esperavam e que acabam gerando esse tipo de situação. Se de fato houve uma negligência grave, isso vai ser apurado e a gente vai ficar sabendo o que realmente aconteceu, qual foi a postura, a conduta desses pais em relação a isso. Mas considerando a hipótese de que tenham tido uma grave conduta de negligência em relação à criança, o que a gente pode pensar aqui? Se de fato esses pais fossem negligentes, tivessem sido negligentes nessa situação, e essa criança tivesse entrado nessa jaula e o gorila efetivamente tivesse matado essa criança, a responsabilidade criminal dos pais aí, ela seria uma responsabilidade, eu diria, mitigada no seguinte sentido. A gente poderia até falar num homicídio culposo, a criança sendo morta, e em relação à punição dos pais, de acordo com a legislação brasileira, se o fato tivesse ocorrido aqui, naturalmente seria aplicado o Instituto do Perdão Judicial, previsto lá no artigo 121, no parágrafo 5º do Código Penal, quando as consequências da infração são tão graves para os agentes do crime, para quem praticou a negligência, que a pena não seria aplicada. Ou seja, num homicídio culposo, os pais não seriam penalizados por causa da morte do próprio filho, até porque o sofrimento gerado por aquele episódio já seria suficiente para a punição. Agora, em relação à responsabilidade pela morte do gorila, como é que a gente poderia trabalhar? Quanto ao zoológico, o zoológico poderia ser responsabilizado pela morte de um gorila que estava num habitat do próprio zoológico, ou seja, a direção daquele zoológico poderia ser responsabilizada. Enfim, em se tratando de um estado de necessidade justificante, ou seja, com a salvação da vida da criança sendo justificada na situação, jamais se pode imaginar uma responsabilidade penal por parte da direção do zoológico por ter tomado essa decisão de tirar a vida do gorila, por mais valiosa que se possa considerar a vida de um animal que não teve culpa absolutamente nenhuma naquele ocorrido. Agora, é uma discussão interessante se poderia haver uma responsabilidade penal à luz da legislação brasileira, e imaginando que o fato ocorresse aqui, por parte dos pais da criança, se tivessem efetivamente praticado uma negligência grave nessa situação. E o meu pensamento é de que, penalmente, eu considero inviável essa responsabilidade, e digo por quê. Primeiro que, se a gente fosse enquadrar em alguma infração penal essa conduta dos pais, a priori, a gente teria o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais como o artigo a ser aplicado ao caso concreto, que é o delito de maus tratos contra animais, envolvendo inclusive a morte do animal. Só que o que acontece? Esse tipo penal não admite a modalidade culposa. E é evidente, é muito claro que jamais esses pais teriam a intenção de matar esse animal. Então, a gente não tem como responsabilizar pelo dolo esses pais. E se não há previsão da modalidade culposa lá no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, não tem como haver responsabilidade jurídico-penal dos pais em relação à morte desse animal. E outra questão também que envolve o crime culposo, que é a questão da previsibilidade objetiva, que é um dos elementos do crime culposo. Veja que a negligência em relação a uma criança, ela jamais pode ser associada pelo homem médio ao abate de um animal no zoológico.
Então, por mais negligentes que esses pais tenham sido, jamais haveria por parte deles, considerados aí homens médios, que é um parâmetro que a gente usa na análise do crime culposo, jamais haveria previsibilidade objetiva de abate de um animal por causa da negligência deles. Veja a diferença. Quando a gente pratica uma conduta imprudente no trânsito, por exemplo, o excesso de velocidade numa determinada via, é absolutamente previsível de forma abstrata que um acidente possa ser causado. E aí, havendo esse acidente, é natural que o sujeito responda por um homicídio culposo e eventualmente até por um dolo eventual, dependendo da circunstância, mas enfim, normalmente um homicídio culposo é aquilo que vai ser imputado. Mas a previsibilidade objetiva de um animal ser abatido porque houve a negligência dos pais em virtude da criança ter pulado a grade do zoológico, isso é algo que não dá para a gente fazer esse tipo de associação em relação ao homem médio. Então, eu descarto qualquer possibilidade de que a gente pudesse, à luz da legislação brasileira, responsabilizar os pais dessa criança pela morte do gorila, pelo menos em âmbito penal. Em âmbito civil, e aí os civilistas que estiverem acompanhando esse vídeo podem comentar para poder me ajudar a refletir acerca da questão, mas já há um abaixo-assinado nos Estados Unidos para que sejam responsabilizados em âmbito civil e aí a justiça vai decidir e, na verdade, o beneficiário dessa eventual condenação em âmbito civil seria o próprio zoológico, que em tese a gente tem aí juridicamente o gorila como um patrimônio daquele zoológico, daquela instituição, e aí essa negligência dos pais que teria levado a direção do zoológico a tomar essa decisão de abater esse gorila, ela seria levada em conta para a fixação de eventual indenização em favor desse zoológico por causa da negligência. Mas aí também, em âmbito civil, é uma questão difícil de se resolver, também por causa da questão da previsibilidade objetiva. Mas enfim, é uma questão que em âmbito civil dá para ser apurada para efeito de pagamento de eventual indenização a esse zoológico, mas em âmbito criminal jamais entendemos que de acordo com a nossa legislação, que esses pais pudessem ser responsabilizados, por mais que o nosso senso comum leve a pensar nesse sentido, leve a pensar nessa possibilidade, mas é algo que é inviável de acordo com a lei que a gente tem hoje. Enfim, não há previsão de crime culposo no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, ao passo que um dos elementos do crime culposo seria exatamente a previsibilidade objetiva, sendo impensável que a negligência com a criança possa, no homem médio, gerar a previsão do futuro para que ele associe isso ao possível abate de um animal no zoológico. Isso é algo impensável para uma pessoa comum. Então, essa é a reflexão que a gente faz a respeito e classificando esse estado de necessidade como um estado de necessidade que a gente chama de justificante, que é exatamente o sacrifício de um bem jurídico menor, mas também de grande valor, que é a vida de um animal, a vida de um gorila, para a salvação da vida de uma criança de 4 anos de idade. Então, dessa forma a gente resolve e aí com isso isentando qualquer tipo de responsabilidade por parte da direção do zoológico na morte desse gorila, inclusive a medida, de acordo com o próprio diretor, que é um especialista no assunto, era a medida a ser tomada na situação, infelizmente causando a morte do animal que não teve culpa nenhuma na situação. Mas essa é a nossa análise acerca da situação. Por favor, deixe seus comentários ou concordando ou discordando para que a gente possa ter um debate aqui rico com as opiniões dos nossos seguidores, dos nossos fãs nas redes sociais. Um abraço, valeu!